tá? Vamos fazer um editorial. De vez em quando eu gosto de alguns textos meus, sabe? Isso aqui eu acho que ficou bom, Reginaldo. Isso aqui ficou bom. As pessoas dizem, você é tão metido que você deve gostar de todos os textos seus. Em regra, é verdade. Mas há alguns de que eu gosto mais. Esse aqui está entre aqueles de que eu mais gostei. Vamos lá? Sabe por quê, Reginaldo? Porque lida com alguns fundamentos da política. Há textos. Eu antes, no blog, eu fazia uma coisa que eu chamava textos de formação. Eram textos que dão base para as pessoas estudarem outras coisas da política se elas quiserem. Este é um texto que eu incluo nos chamados textos de formação. Quem quiser, a partir dele, procurar outros elementos para estudar, tem ali uma espécie de um roteiro. Todo discurso político é uma leitura da realidade, que carrega vieses. O viés ideológico. A ideologia. A ideologia é uma leitura generalista que explica a realidade tal e qual ela é e que carrega um horizonte utópico. Então isso é ideologia, não é? A ideologia é uma explicação da realidade. É uma leitura da realidade, genérica. Uma visão mais abrangente do conjunto da sociedade que explica o mundo como o mundo é. Então eu digo, o mundo é assim por causa disso, desses elementos. E que carrega, não raro, uma perspectiva utópica. E eu gostaria que fosse assim, certo? Então, se eu sou um socialista, eu explico as desigualdades, eu explico as iniquidades do mundo em razão das desigualdades sociais e do fato de haver capitalismo e digo qual é o meu horizonte. Se eu sou um liberal, é o caso do Reinaldo, a mim as iniquidades do mundo decorrem, para mim as iniquidades do mundo decorrem de você ter um Estado muito grande, de você estimular pouco as pessoas a cuidar da sua própria vida e dos seus próprios interesses, de haver um excesso de taxação e um excesso de regulação na sociedade. Não fossem esses elementos, eu acho que o mundo seria melhor. Portanto, a crítica ideológica que eu faço, ela é legítima, porque expressa a minha visão mais geral do mundo. Tá certo? No que diz respeito à sociedade. Então, todo discurso político tem um viés que é ideológico. Tem um viés, Reginaldo, que é de valores. Uma ética das relações públicas e privadas. Ajo de acordo com aquilo que espero que os outros façam comigo, por exemplo. Cobro dos outros que ajam de acordo com a forma como eu ajo. Há nesse universo algumas crenças sobre as relações pessoais e públicas. E há, finalmente, a visão de mundo, que são valores propriamente morais. São escolhas suas mesmo, e como você leva a sua vida. Tudo isso compõe uma leitura política do mundo. Tá certo? A ideologia, a ética, a moral. E há uma vasta literatura sobre todas essas coisas que as pessoas podem procurar. Existem, Reginaldo, visões autoritárias à direita e à esquerda que pretendem deslegitimar esses elementos, que constituem, na verdade, a construção da individualidade. Se você não tem uma ideologia, é uma escolha genérica de mundo e tal. Se você não tem valores, crenças que são suas e atos que são seus, dos quais você não abre mão, e se você não espera e não tem expectativa sobre os outros, então você é uma gaveta vazia. Uma gaveta com traquitanas inúteis no máximo. Os esquerdistas querem matar ideologia, valores e visão de mundo em nome do que definem como justiça social, contra a qual, obviamente, ninguém pode lutar, ou se colocará como defensor da injustiça. Bom, os esquerdistas dizem, não, você não pode pensar isso, porque isso é ideologia, isso é a sua moral. Eu cansei, todo mundo conhece a minha posição sobre o aborto, as pessoas dizem, você não pode procurar impor a sua visão aos outros. Como não? Impor no sentido de expressar o que eu penso e defender meu ponto de vista, não só eu posso, como eu devo. Eu não posso tentar obrigar os outros da marra a fazer o que eu quero. Aí não. Agora, lutar na sociedade por um ponto de vista, sim. Mas as esquerdas querem matar isso em nome da justiça social. E a direita pretende fazer a mesma coisa em nome da racionalidade.
Né? Então assim, você isso não pode pensar porque é irracional. O outro, isso você não pode pensar porque é contra a justiça social. São formas de tolher o debate. São expressões autoritárias do pensamento. Eu, Reginaldo, reconheço a legitimidade daquelas instâncias, ideologia, a moral e a ética, e na verdade não posso compreender o debate sem eles, sem esses elementos. E há um quarto elemento que eu entendo baliza o confronto de ideias e vale tanto para as relações públicas como para as pessoais: o fato. O fato, Sua Excelência, o fato. Notem que eu estou evitando aqui a palavra verdade como categoria, vamos lá, ontológica. O que é ontologia? Ontologia é aquilo que diz respeito ao ser intrínseco das coisas. Vamos lá, de novo. Existiria, então, uma verdade que, tiradas todas as condicionantes do momento, da hora, das circunstâncias, haveria uma verdade que qualquer um reconheceria. Eu não estou entrando nesse universo. Eu estou entrando no universo do fato apenas. Do fato que ocorreu ou não ocorreu. De um dado de realidade. Tá certo? Por que isso tudo? Lá no meu blog eu publico um vídeo, depois vocês vejam lá, com o discurso do jurista Miguel Reale Júnior no evento realizado na segunda-feira, dia 4, na Faculdade de Direito da USP, em favor do impeachment. Reuniu mais de 3.000 pessoas. É claro que aquele que fala, o Miguel Reale, Reginaldo, ele carrega todas as inflexões a que me referi. Miguel Reale definitivamente não é uma gaveta vazia. Ele tem ideologia, ele tem valores, ele tem visão de mundo. E isso transparece na sua fala, como transparece na minha. Na fala de qualquer um. É claro que eu tenho escolhas. Algumas pessoas me perguntam, mas por que você critica mais o PT do que o PSDB? No geral, critico mais o PT do que o PSDB, porque o PT tem valores de esquerda com os quais eu não concordo. Tem uma ideologia de esquerda com a qual eu não concordo. E, finalmente, acho que é falso na expressão dessas duas coisas. Então, critico mais. Assim como um jornalista de esquerda certamente terá mais críticas a fazer ao PSDB ou a qualquer outro partido. Agora, atenção. Eu não minto sobre nenhum deles e agora que a coisa vai pegar. Mas há de se notar, Miguel Reale, lá no vídeo que vocês vão ver, ele trata do caráter criminoso das pedaladas fiscais. Crime de responsabilidade que enseja o impedimento da presidente. Ele trata das pedaladas como matéria de fato. Então há de se perguntar, as pedaladas existiram como um dado da realidade ou ainda pertencem àquele conjunto de escolhas que fazem delas um instrumento da luta política, que é sempre a luta pelo poder? Toda luta política é a luta pelo poder. Política vem de polis, da cidade, da disputa para controlar a comunidade. É isso que é política. Ao longo do tempo, fomos desenvolvendo formas até chegar à democracia que tornam isso uma disputa civilizada. Mas ela pode não ser civilizada. Vocês conhecem a frase de que a guerra é a política por outros meios. Não é? E a política é a guerra por outros meios. A diplomacia é a guerra por outros meios. Mas sempre você está numa luta política. Existem relações políticas até nas relações amorosas. Não é? A pessoa com a sua mulher, com o seu marido, com o seu namorado, namorada. Existem mediações que são de natureza política. Quando você faz alguma coisa que você sabe que o seu parceiro ou sua parceira não gostou, você tem um primeiro caminho, vai lá, desculpa, fiz merda. Acabou, não dá mais, né? Perdão, a pessoa vai ver e tal. Mas você tem outras formas de chegar até o pedido de desculpa, inclusive, né? Vai cercando, faz uma agradinha, né, pro Patrick, que é casado, faz um agradinho aqui, faz um agradinho ali, ou recebe, porque você também pode ser o alvo da ofensa. Isso é política. Isso é política. Então a política está presente em tudo e é legítima. Agora, você tem que lidar com o fato. Ora, basta então examinar os dados do Banco Central, porque aí então o Miguel Reale está lá dizendo, a pedalada houve, tá. Agora vamos examinar os dados do Banco Central, nós vamos falar daqui a pouco, tem um post, né, tem um texto sobre o Banco Central, né. Basta examinar os dados sobre o Banco Central, que fez um levantamento a pedido do Tribunal de Contas da União, e nós vamos ver ali que o BC demonstrou como se comportou o Tesouro
no repasse de recursos a instituições públicas, as quais estavam vinculadas a programas sociais e operações de crédito. BNDES, FGTS, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A trapaça fiscal, Reginaldo, chegou à marca escandalosa de 1% do produto interno bruto, ou 60 bilhões. Tal volume de recursos, desvio burocrático nenhum explica. O governo fraudou a lei fiscal de maneira clara, determinada, consciente, dedicada e metódica. Não é questão de ideologia. Um esquerdista vendo aquilo, se tiver honestidade intelectual, que é o pressuposto disso aqui, vai dizer, houve pedalada. Não é questão de gosto. Não importa a ética relacional que a pessoa tenha, olhando aquilo, existe a pedalada. Não importa a moral que o cara tem, existe a pedalada. Não pertence a esse conjunto de instrumentos ao qual o indivíduo recorre para entender o mundo. Assim como 2 mais 2 são 4, inevitavelmente. Como a gente brincou aqui outro dia. Assim como a soma do quadrado dos catetos será igual ao quadrado da hipotenusa. E fim, não há disputa a respeito disso. Você pode fazer disso uma luta política. Olha aqui como é gostoso pensar. Você pode decidir matar todas as pessoas que não sabem o Teorema de Pitágoras. Que você pode considerar que saber o Teorema de Pitágoras é fundamental para a civilização. Então vamos matar todo mundo que não sabe. Isso é usar politicamente o Teorema de Pitágoras. Ou você pode proibir que se estude o Teorema de Pitágoras. Por qualquer razão. O louco lá da Coreia do Norte, um dia, ele pode chegar lá e dizer, proibido o Teorema de Pitágoras na Coreia do Norte. Não que ele deixará de existir na natureza, mas deixa de existir como realidade política na Coreia do Norte. Agora, o Teorema de Pitágoras continuará a ser o Teorema de Pitágoras, que está na natureza das coisas. Ô, Reginaldo, as pedaladas, portanto, não se trata de um universo de escolhas. Cumpre convocar aqui um elemento lateral, que é, então, a honestidade intelectual. Talvez o elemento, hoje em dia, mais apequenado do debate. As pedaladas existiram, e elas constituem crime de responsabilidade, segundo o que estabelece o inciso 5 do artigo 86 da Constituição. Não pode haver dúvidas a esse respeito, quando se trata da questão honestamente. Mas eu sou, sim, Reginaldo, tolerante. Na esfera do debate político, os petistas podem tentar saída de admitir a ação criminosa em nome do bem comum. É uma questão política. Eles podem tentar isso. E os demais atores vão então escolher, com base naqueles 3 pilares a que me refiro, ideologia, ética, moral, e se quiser o quarto, honestidade intelectual, se o cometimento de crime é aceitável em nome desse ou daquele objetivo ou não. Assim saibam os senhores ouvintes, e as senhoras ouvintes, e as senhoritas ouvintes, e os senhoritos ouvintes. Assim saibam, sempre que alguém lhes disser que o crime de responsabilidade cometido por Dilma já foi cometido em governos anteriores, estamos diante de uma mentira, de algo que não se assenta no fato. É mentira isso. A Dilma pedalou 8 vezes mais do que quem mais tinha pedalado, que era o Lula, e 32 vezes mais do que o Fernando Henrique. Ah, mas então foi pedalado o Fernando Henrique. Muito provavelmente houve ali algum problema contábil. Não se trata aqui de tentar subestimar nada. Que pode haver um erro de contabilidade. Agora, na dimensão em que foi feita, não. Houve a determinação de esconder um déficit. E essa determinação estava ligada à disputa eleitoral. É preciso deixar isso claro. Porque se ela confessa, será que o resultado da eleição teria sido aquele? Eu não sei. Eu acho que não, né? Porque atenção, lembre-se que foi a pedalada. O Tesouro não repassou dinheiro para o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil continuou a cuidar dos programas. Que deram sustentação para eleger. O Tesouro não passou dinheiro para o FGTS, mas o FGTS continuou a financiar o Minha Casa Minha Vida. O Tesouro não repassou dinheiro para o BNDES, mas o BNDES continuou a emprestar para alguns escolhidos. E se tudo isso cessa? Não poderia ter interferido no resultado da eleição?
Então, atenção, foi um crime de responsabilidade, inciso 5 do artigo 86 da Constituição, cometido com um objetivo político. Claro, explícito, evidente. Sempre que alguém lhe disser que não existem motivos para o impeachment, convém lembrar que o insuspeito Banco Central provou o contrário. E não há embate político que possa mudar isso. Assentada numa mentira, Reginaldo, também a escolha política se deslegitima e degenera em mero proselitismo defensivo, reativo, reacionário. Assistam ao vídeo lá de Miguel Reale Júnior. Ele está no meu blog, porque vocês saberão a diferença entre verdade e mentira e identificarão como é que a verdade tem uma expressão que é política e isso é legítimo. Hashtag pronto, falei. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Que eu acho curioso, né? Os esquerdistas... E eu sei porque eu já fui um deles. Até muito jovem, mas fui. As esquerdas, não existe ninguém tão pouco relativista na essência quanto a esquerda. A esquerda acredita em verdades que são... O mundo se move pela luta de classes. O proletariado é que tem a verdade do futuro. E o socialismo constitui a salvação da humanidade. Acabou. Se você não acreditar nessas coisas, você não é socialista. Não tem relativismo aí. Agora, hoje em dia, eles viraram relativistas. Então, cometer o crime de responsabilidade, depende, né, de como se analisa. Depende uma ova. Fato é fato. Você pode falar, cometeu e nós gostamos. Cometeu e nós queremos. Cometeu e nós achamos necessário. Bom, aí é outro debate. Agora que o crime tá lá, tá lá. Ei, tchau. E os dados do Banco Central, acho que a matéria de hoje que a Folha traz, acho que... E nós vamos ver daqui a pouco, tá ali, né? Tá escancarado.